Código Aberto no ar, primeiro final de semana de 2016 e agora a gente já está com os dois pés no acelerador porque o ano começou, não tem mais volta não. E eu te pergunto, como é que você está? Tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao Código Aberto. Aqui a gente fica à vontade. Obrigado por me receber na tua casa, aí no teu desktop, no teu computador, no teu notebook ou no teu smartphone. Eu não sei como é que você está assistindo o Código Aberto. Uma coisa eu sei, nessa próxima hora você vai parar tudo para estar com a gente estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Porque quando a juventude abre a Bíblia, para tudo, a revolução acontece. E esse é um programa revolucionário. Não porque nós estamos aqui revolucionando, mas porque Deus é incrível. A Bíblia transforma. A Novo Tempo tem esse objetivo de mudar tudo para melhor. E quando eu falo Novo Tempo, nunca duvide que tem sim um espaço para o jovem cristão que tem interesse nas coisas que valem a pena estudar a Bíblia. E esse é o programa Código Aberto. Só que hoje eu quero mandar um abraço para você também que da idade jovem já passou, mas o coração está mais jovem do que nunca. Sabia que muitas vezes eu vou em várias igrejas, congressos, auditórios e o povo me abraça e às vezes tem uma jovem lá de 70 anos, me dá um abraço assim, pastor Odailson, sou fã do Código Aberto. Eu sempre respondo, então você é jovem, hein? Quem assiste Código Aberto é jovem, então não importa a idade. Se você está com a gente aqui, nesses próximos minutos, vamos rejuvenescer juntos. Porque eu estou aqui com nossos super convidados, eu já converso com ele, que eu acho que é de todos que eu já tive aqui nas temporadas, um dos mais jovens participantes, Patrick. Chega de falar que você é tão jovem assim? Não tem problema, né? 19 anos, tá bom demais. Tá bom, pastor, tá bom. Ah, legal. Cara, me fala um pouquinho, você tem uma profissão, você está fazendo faculdade, pelo jeito você é meio precoce aí nas coisas de marketing, né? Eu sou empreendedor, a gente tem uma agência de marketing online, então a gente cuida da campanha de empresas do marketing, só que só na internet. É isso que a gente faz. Sou empreendedor de empresa de marketing de internet. Gente, desculpa Não, no aí. meu tempo a gente não dizia isso. Acabou com o nosso Código Aberto. Eu tenho aqui um empreendedor de 19 anos. Veja como nós somos, Patrick, preconceituosos. Eu brinquei, mas no fundo, eu com meus quarentão aqui, mais jovem do que nunca, eu olho um cara de 19 e falo assim, como assim empreendedor? Vai fazer faculdade, cara. Não, mas hoje a juventude tem uma força extraordinária. Deus te abençoe. A gente brinca, mas você não está aqui por acaso, Patrick. Já passo para você, pastor Campitelli, porque ver um garoto desse não anima você que é o líder de jovens da América do Sul. Pastor, uma alegria aqui estar com o Patrick, com a Anne, com a Jussara, com você, nesse programa especial 2016. Começa com toda a energia, com todo o power. Estamos felizes aqui novamente com Código Aberto. Claro, e pastorzão, vendo esses jovens aqui, quantas oportunidades para os nossos jovens? Com certeza. Vou lhe perguntar um pouquinho aqui, porque eu sei que você vai falar durante essa temporada, mas a Igreja Adventista, entre tantas denominações, a Novo Tempo é um canal para todas as religiões, mas todo telespectador sabe que a Novo Tempo pertence à Igreja Adventista. Nós temos como uma ênfase para esses próximos anos a expressão novas gerações. E quando eu vejo aí o Patrick, eu já penso assim, novas gerações. Por que essa expressão, pastor? Aqui está o alvo de nossos sonhos, de nossas intenções, realmente de que as novas gerações sejam protagonistas, não somente no estabelecer como igreja, sino na configuração da programação, dos alvos, dos projetos da igreja, e sonhar que essa igreja, pois sempre nós falamos assim, os jovens são o presente da igreja, o futuro da igreja, mas realmente eles são os protagonistas mesmo da execução, das dinâmicas do projeto que a igreja tem. Então, o jovem realmente sendo protagonista como essa nova geração em tudo que faz, no jeito de fazer igreja, um jeito jovem. Pastorzão, fantástico, jovem, larga a mão de ser coadjuvante, chegou a hora de você ser protagonista da tua história, do teu sonho, da tua posição, e a Novo Tempo tem junto com a Igreja Adventista e o projeto do Ministério Jovem valorizar as novas gerações. E aí eu pergunto a você, o que é que você está esperando para 2016? Já começou, já estamos agora juntos, e eu pergunto para você, Jussara, 2016 já está aqui, estamos juntos. Você falou no nosso último programa que você queria viajar para a Europa nesse ano, mas agora, olhando para 2015, uma coisa que você não quer repetir. Não tem que abrir aqui segredos, mas, pastor, eu não gostei de ter feito um negócio, fui para um lugar, não valeu, ou comi uma coisa que não devia, 2015 que você não quer repetir.
Pastor, eu tive um 2015 tão bom. Olha que bênção. Nada Foi para muito nada para se abençoado. libertar. Não, foi muito abençoado. Foi nota 1000. Foi. Tá aí, ó, novas gerações, hein? Só curtindo. Você trabalha no quê, Jussara? Eu sou advogada, pastor. Advogada, né? Tem duas aqui, né? Gente, eu tô perdendo aqui total. Vamos cuidar com o que a gente fala, Cuidado, né? cuidado. Jussara, desculpa a minha santa ignorância, mas na advocacia também tem áreas, setores, como na medicina, o cara quer uma coisa, uma outra. Seria assim, como que chamaria a área que você Sim, eu trabalho ministra na área como advogado? empresarial e na área tributária. Ah, tá. Área empresarial e tributária. Sim. Então, tributo, questão de Impostos é impostos conosco mesmo. é com você. Vamos conversar depois um pouquinho, né? Não, Jussara, seja muito bem-vindo. Código Aberto, Obrigada. esse lugar bem bacana pra gente conversar. E aí eu já passo para Super Anne. Vocês estão de verde combinando aí? Como é que é o esquema? A gente nem combinou, mas a gente combinou, pastor. Olha que sintonia nessa temporada. Primeiro final de semana do ano, as duas já ecologicamente corretas, é isso? Tá vendo isso? A cor da esperança. A gente vai trazer esperança nesse Ah, grupo. Anne, usando a pergunta que eu fiz ali para Jussara, uma coisa de 2015 quer dizer assim, ó, show, chega. 2016 é nova história. Tem. Quando eu faço análise, tem as coisas que eu quero melhorar cada vez mais. Que não necessariamente eu não gostei, mas que eu vejo que eu preciso me aprimorar e melhorar cada vez mais. Tem alguma coisa que você pode abrir? Uma vontade, um vício, um defeito, uma mania, alguma coisinha mais assim? Quem é a Anne para o telespectador conhecer? Eu preciso ser cada vez mais organizada. Eu não sou uma pessoa aí, ó. desorganizada, mas eu tenho consciência que eu preciso ser cada vez mais organizada. Bacana aí, ó. Vamos vencer 2016, né? Sim, já começamos a vencer. Tá bom. Você tem namorado, casando? Não tenho, não, nada de casamento. Não, Anne. Olha aí, pastor. Feliz esse código aberto, um lugar de encontros, Eu né? tô sentindo De firmeza. aqui- Você também tem Olha namorado, aí. Jussara? Sou solteira, pastor. Solteira e o Patrick casado com filhos? Olha só... Não, brincadeira. Gente, não os tem, não. três solteiríssimos aqui. Então vamos Isso é começar a raro. campanha especial no programa Código Aberto 2016. Novidades chegando, pastor. Hashtag quero casar este ano. Hashtag quero casar esse ano. Vamos lá, coloca agora aí no Face do Código. Entra lá, eu sempre deixo o selfie do Código. Quero saber quem tá nessa mesma expectativa, nessa mesma vibe desses nossos três amigos aí. Anne, Jussara, Patrick. Ó, a gente brinca, mas a coisa é séria, tá bom? Tem que casar mesmo, tá bom? Pastorzão, valeu, né? Vamos lá. Ora com a gente, pastor. Com certeza. Vamos Vamos lá. lá. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos aqui para ouvir a Tua palavra, para discutir, para conversar assuntos importantes que fazem de nossa vida mais perto de Ti através das escolhas que façamos. Fica conosco, possamos ouvir realmente através do Teu Espírito Santo e poder conversar legal acerca desses assuntos, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém, gente. Que bom demais. Lembrando dos nossos músicos, né? A gente orou antes de apresentá-los, mas ainda não tá tarde. Vamos lá. Carla e Fernando, é isso? Isso. Segunda semana com a gente, já estão curtindo? Uma benção. Primeira vez no Código Aberto, né? Primeira com a gente vez no essa Código temporada. Olhando assim o cenário, o que é que vocês curtiram? O que chamou a atenção? O clima? Dando assim um raio-x das primeiras experiências com a gente. Vamos lá, olha aí, ó. Do cenário, eu gostei da sua cadeira. A cadeira. Eles também gostam, entendeu? Porque é a mais fofinha que tem. Te Eu adora. acredito. Entendeu? Tá bom. Deixa eu ouvir, Carla, agora diz pra mim, 2016, vai ser mãe, vão ser papais de mais uma criança linda, mas olhando pra 2015, o que é que você acha que pode ter ficado pra trás que não tem que voltar? Vixe, pastor, foi um ano de muita benção também. Também. 2015 a gente descobriu que estava grávida, né? E aí eu ainda entrei no mestrado. Então, assim, foi um ano... Olha. Agora, foi um fim de ano de muitas novidades. Então, foi um ano muito bom. Acho que o que a gente precisa melhorar é mais a parte espiritual, sempre caminhando Boa. ligado ao céu. Sintonia pura com Deus. É isso aí. Legal, vocês vão cantar, mas também vão participar com a gente. E agora eu já começo, pastor Campitelli. A gente estudou semana passada esse drama cósmico, essa cena muito maior do que um filme de ficção científica, porque é a realidade da luta entre o bem e o mal que acontecia lá nas dimensões eternas da casa de Deus, o céu, onde ali acontece uma briga entre Deus e Lúcifer. Lúcifer é expulso, mas ainda sobrevivendo para mostrar o verdadeiro caráter da sua malignidade. Só que agora, pastor, não basta estragar o clima do céu, tem que vir para a menina dos olhos de Deus, a criação mais espetacular de Deus, que é o planeta Terra, onde nós habitamos, e o mal tem que pôr o dedão aqui dentro e estragar tudo. E aí, pastor? Que tema, né? Que coisa, né? Quando a gente começa a pensar assim,
esse Lúcifer que se transforma em Satanás vai agora na rebelião e entra no contexto do mundo criado por Deus. Agora vem essa linda criação de Deus, tudo que ele faz, e especialmente a coroa da criação, que é Adão e Eva. E Adão e Eva também entra no contexto agora da rebelião, entre o conflito do bem e do mal, em uma prova especial que Deus coloca a seus filhos, para realmente provar, e agora voltamos a conversar acerca da adoração. De novo, pastor. Exatamente. Falamos semana passada que a essência, o DNA da luta entre o bem e o mal é a adoração. Volta a ser adoração no Éden também? Volta a ser Mas adoração. não era uma árvore? O que tem a ver a árvore com a adoração? Exatamente, Deus coloca certos limites, né? Dá a liberdade para você escolher, se você quer estar perto dele, se você não quer estar perto dele, uma escolha tua. E também para Adão e Eva, inclusive, isso foi para outros seres criados, essa questão de uma prova especial. Então, agora, quando entra no contexto de nossa terra, do mundo criado, também vem uma prova, certos limites, e agora, então, Satanás vai colocar aí dentro da prova a sua perspicácia, a sua inteligência, para poder tentar Adão e a Eva, e aí a prova você faz um assunto bem especial. Né? Vamos lá, jogar lenha na fogueira, tenho duas advogadas, vou levar bomba agora aqui. Que prova mais antiecológica é essa? Fruta, qual é o problema da fruta, gente? Fruta é bom, ainda mais no Éden, que era tudo fruta perfeita. Deus não foi muito radical assim, dizer assim que essa fruta representa o pecado? O problema não foi a fruta. O problema foi a desobediência. Então, Deus falou, não comas. Fui lá, comeu. Então, duvidou do que Deus falou e acreditou numa serpente que falava, que já era uma coisa extraordinária, não é? Não era uma coisa comum. Como é que Eva acreditou numa cobra falando, né, numa serpente falando, e não acreditou no próprio Criador, no próprio Deus que fez todo aquilo, aquela beleza toda daquele Éden para eles. Deixa eu falar um pouquinho sobre a beleza do Éden. Nosso estudo fala das 3 bênçãos, que eu achei muito interessante. Logo ali no domingo, quando ele comenta que os animais foi uma bênção que Deus fez. Adão e Eva poderem, inclusive, dar nome aos animais é uma bênção que Deus concedeu. E já tantas temporadas discutimos a maior bênção que existe no calendário semanal, que é o sábado. Anne, era tudo bênção. Vamos falar um pouquinho antes dessa serpente do mal estragar não só a fruta, mas estragar tudo. O Éden era lindo, perfeito, era um sonho de Deus. Era o sonho de Deus para o ser humano. Era um presente para o ser humano. Eu não sou mãe, mas você como pai, e quem nos assiste, de repente, se for Super pai e Carla, mãe, ó, além de mãe, tá grávida. Vocês também aí, pais. Vocês querem dar os melhores presentes para os filhos de vocês. Tudo que estiver ao alcance de vocês, no sentido de presentear, para dar para os filhos de vocês, vocês vão fazer. No sentido financeiro, emocional, tudo. E foi o que Deus fez com o ser humano. Ele preparou o que ele podia fazer de melhor, e Deus só pode fazer coisas boas e grandiosas. E Ele colocou na nossa mão, assim, falou, toma, tá aqui. É o jardim, é a casa de vocês, é um ambiente, é a eternidade. Vocês vão cuidar, vão desfrutar, vão viver. É o meu presente para vocês. Bacana. Agora, Patrick, vou te pegar. Pensa assim, eu tenho minha filha Thalissa, ela tem 6 anos. O que eu puder, dentro dos princípios e dentro dos limites de um pai que tem que também cuidar para não dar tudo, eu tento dar para minha filha. Imagine agora que eu crio para minha filha um parquinho lindo, compro os melhores brinquedos, o melhor plástico, o melhor colorido. Minha filha vai entrar no quarto dela e vai dizer, papai, isso é meu sim, é um castelo de princesa para ela. E dentro desse castelo eu escondo uma ratoeira, para ela pisar e levar um pé, cortar o dedo fora. Não é muito estranho isso? Se era tão amorável o Deus que fez para Adão e Eva um ambiente tão lindo, como é que ele pôs uma ratoeira ali dentro de uma árvore assim, essa você não pode comer, porque se comer vai experimentar tudo que Lúcifer está aprontando por aí? Olha, esse é um tema que eu, pessoalmente, me aprofundei muito em estudar, porque como pode você quer te colocar numa rua sem saída, tá fácil então? Como pode um Deus que cria esse ambiente perfeito Isso. colocar uma ratoeira dentro dele? Na verdade, aquilo fazia parte da essência do que era Deus, porque ele, acima de tudo, é um Deus que concede liberdade
para os seus filhos, mesmo sabendo que aquele caminho vai ser o caminho errado, que vai ser o pior caminho para ele, ele concede liberdade para os seus filhos tomarem a decisão. E aí entra a questão do livre-arbítrio, que é uma coisa muito discutida até hoje na nossa sociedade e que é talvez um dos temas chaves também a respeito da adoração. Você é livre para adorar quem você quiser. E só para você ter ideia, a existência de leis, a existência de normas, a existência da árvore no meio do jardim garantia, acima de tudo, a liberdade que Deus dava aos seus filhos, às suas criaturas, que eram seres morais. Então, se a gente pensa numa sociedade onde não existem seres morais, se a gente pensa em uma sociedade, por exemplo, um robô, tá? Se tiver uma sociedade só de robôs, tá? Os robôs, eles são programados, eles têm um código-fonte, eles têm uma programação, eles seguem um script. Então, em uma sociedade onde tudo é programado, não existe a necessidade de existência de lei. Mas o ser humano, por ser um ser moral, com a liberdade de escolher, então Deus coloca uma lei e coloca uma árvore no meio do jardim, que significava, acima de tudo, a liberdade de Deus, que Deus concede aos seus filhos, criaturas morais. Patrick, fantástico, pastorzão. Eu acho que a minha ilustração foi equivocada e foi proposital, porque, na verdade, não é a mesma coisa de eu pôr uma ratoeira dentro do brinquedo da minha filha. Ela poderia se machucar distraidamente. Seria como eu, no brinquedo, abrir a porta para ela sair do quarto. Dar a liberdade dela sair. Então, ao contrário de você, Adão e Eva não caíram por distração numa ratoeira. Deus colocou a oportunidade deles pensarem diferente. Isso é diferente, então. Exatamente. Inclusive, não seria por muito tempo, né? Há uma autora que a gente coloca várias vezes, Ellen White, que ela menciona que não seria por muito tempo essa provação, então não estaria, essa prova. Se não tivéssemos pecado, não seria até hoje que estaria lá a árvore do bem e do mal? Não seria assim. Porque justamente, e outros também, mundos criados por Deus, não caíram em tentação. Houve também um tipo de prova e eles também seguraram essa prova. Me permita, entendeu? Pastor, abrir um parêntese. O senhor está, então, nos colocando a hipótese consistente de que outros mundos não caídos também tiveram a sua, não sei se árvore do bem e do mal, mas a sua maneira de serem também livres para pensar diferente. Exatamente, porque o pecado ou a questão da rebelião não se circunscreve a nosso mundo, a nossa terra, é universal. E se o conflito é universal, então Deus tem que dar provas de maneira universal que seu amor, seus juízos, o que ele faz realmente tem uma lógica de deixar a liberdade a cada um de escolher. Não seria talvez por muito tempo de refletir, eu amo Deus, eu reconheço Ele como meu Criador, e agora andar mais foi diferente, e foi estabelecido aí, então por isso que também ao Lúcifer cair, ao Lúcifer entrar também nessa rebelião, ele diz assim, mas aí tem teus seres criados, será que eles te louvam, te adoram, mas eles não conhecem outra parte? Então, deixa eu também entrar aí e mostrar para você que eles são susceptíveis a entrar no meu argumento. E de fato o que aconteceu. Fantástico. Então, olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas de cara, olha o que a gente colocou aqui nesse primeiro bloco. Primeiro, Deus não pôs uma ratoeira no Éden. Deus pôs a alternativa de liberdade de você pensar diferente, desde o Éden até hoje. Eu amo esse Deus que não impõe, eu amo esse Deus onde hoje tem muito chefe que é ditador. Deus não é um chefe ditador, Deus é um amigo, ele ganha pela conquista, não pela obrigação, e quem ama deixa livre, e Deus deixou livre desde o começo. E segundo, interessante que o pastor colocou, sabia que teve em outros mundos não caídos? Eu não acho que só tem ser humano em sextilhões de galáxias aos bilhões dos trilhões dos universos não caídos. Tem muita gente vivendo por aí, outros seres que eu não sei. Mas esses todos criados por Deus também tiveram a liberdade de pensar diferente. E por isso eu chamo agora o intervalo para no segundo bloco discutirmos por que é que justamente fomos nós, seres humanos, a pisar na bola desse jeito, a cair, pensar diferente e sofrer as consequências do pecado. Não sai daí, já já a gente volta. De volta no seu programa Código Aberto, e a polêmica está na área. Por que é que de tantos mundos não caídos, foi só o nosso que caiu? Agora eu vou deixar vocês responderem quem quiser. Posso falar? Vamos lá, Anne.
Certa vez eu estive pregando para um grupo de jovens num lugar e uma Você é garota pregadora? Quando me convidam, eu Isso é vou, bom, pastor. não, mas é bom falar pros jovens. Não dá Quando eu- medão assim quando sobe num púlpito e vê aquele povo assim assistindo? O Espírito Santo usa, Deus trabalha. Tem Parabéns, sido uma bênção. parabéns, legal. Obrigada. E depois uma garota de 9 anos de idade me chamou para conversar. A versão mais resumida possível da história. Ela queria saber o seguinte de mim. Se Deus sabe tudo e Ele sabe que nós estaríamos aqui hoje, ela me perguntou isso. Anne, então eu posso deduzir que a culpa do pecado é de Deus. Foi Deus que criou o pecado. Afinal, foi Deus que criou Eva e Ele sabia que Eva iria pecar, correto? O que eu respondo para uma criança de 9 anos de idade que me faz uma pergunta dessa? Eu tive ali uma linha de raciocínio, conversei um pouco mais com ela, o assunto foi por outras ramificações mais sérias. Mas, assim, uma criança de 9 anos de idade pensando exatamente isso. Deus já sabia que o pecado entraria no mundo porque Ele sabe tudo. Porque cargas d'água Ele permitiu. Porque Deus é amor. A essência dele é a essência da escolha. É a essência do amor. É de permitir que você faça aquilo que você quer. E Deus é tão amoroso que a gente vê replicando na terra o que houve no céu. Então, Lúcifer teve o direito de escolher. Agora, Adão e Eva têm o direito de escolher. E hoje, eu e todos nós aqui, e todos vocês que nos assistem, a gente tem o direito de escolher. E isso pode ser assim. Hoje você escolhe uma coisa, amanhã você escolhe diferente. Deus é imutável, Ele continua amando a todos nós da mesma forma. Ainda que ontem você tenha escolhido A, hoje você escolha B, amanhã você não sabe o que você escolhe e assim por diante. Deus continua te dando a possibilidade de se voltar para Ele e escolher aquilo que você quer. Fantástico, Anne. Patrick, estamos chegando agora a uma certa profundidade mais abissal aqui, onde estamos indo a fundo. E é interessante que você comentou na tua primeira participação, no primeiro bloco, do homem como ser moral. Pelo que a Anne fala, então, essa liberdade de escolha também faz parte da moralidade de Deus, o caráter de Deus. Se Deus não tivesse criado Adão e Eva só por saber que já estariam em pecado, já seria uma contra-regra a tudo que Ele crê. Por eu saber o futuro, o futuro não é causativo na minha decisão de criar e mostrar meu amor. Mas está ficando um pouco complicado isso. Uau, com certeza. Sem dúvida, só o fato de alguma maneira, Deus tentar impedir a rebelião ou tentar impedir que Satanás viesse a existir, que viesse até a Terra, já iria contradizer todo o livre-arbítrio que Ele dá aos seus seres. Agora, sobre o que a Anne falou, eu vi uma vez uma ilustração que fala a respeito justamente sobre o amor de Deus. Deus amava muito Lúcifer. Deus amava muito os seres que Ele criou. Então, pensa em uma mãe que ama incondicionalmente o seu filho. E aí, ela está grávida. E ela descobre que aquele filho dela, quando crescer, vai ser um filho mau, vai por caminhos maus. Não é por causa disso que ela vai abortar o filho dela. Porque ela ama incondicionalmente esse filho que está no ventre dela ainda, que nem nasceu. E talvez essa é uma das maneiras mais concretas que eu consigo olhar para como Deus permite que Satanás possa vir a existir. Deus ama muito Satanás, e mesmo que ele soubesse de tudo aquilo que ele iria fazer, de todo o caos que ele ia causar em todo o universo, ele ainda assim deu a liberdade de que Satanás tivesse a oportunidade de escolher e principalmente o amou e não abortou Satanás. E agora eu vou para Carla, porque imagine, ele falou de uma mãe grávida, você nem sabe se é menino ou menina. É uma coisa assim pequitinha, disforme, você já ama? Ah, você já ama, já é parte de você, né? Porque o fato de você estar grávida é um milagre, né? A gente não consegue dimensionar como que dentro de você gera uma outra vida. E você já escuta o coração com 5, 6 semanas. Então você fica assim, nossa. Mas eu queria falar uma outra coisa, pastor, relacionado com o que o Patrick falou. A gente tem uma menina de 2 anos e ela está numa fase de que ela tem vontade das coisas dela e que ela já tem, assim, quer mostrar a sua vontade. E às vezes eu fico pensando assim, a gente quer fazer algo mais legal com ela e ela quer fazer uma outra coisa que às vezes não é tão legal, que eu sei que ela ia curtir mais aquilo do que o que ela está querendo fazer agora. E ela fica assim, não, mãe, mas você não sabe? E ela fica argumentando. Aí eu fico me vendo assim agora como mãe, eu acho que a gente entende um pouco mais Deus conosco quando a gente vira pai e mãe. Sem dúvida. E eu fico olhando e falo assim, gente, eu acho que é assim que a gente faz com Deus. A gente ora e pede as coisas para Deus, ou toma decisões que às vezes ele fala assim, mas eu tinha uma coisa melhor para você e você resolveu fazer isso.
Sabe? Ou você pediu errado. Eu tinha mais bênçãos, né? Eu tinha uma coisa melhor. Então, assim, tipo assim, às vezes ela foi tomar sorvete com ele. E ele queria dar açaí. Eu falei, nossa, eu prefiro muito mais açaí do que sorvete. Mas ela quis o sorvete. Então, perdeu, sabe? Assim, eu falo assim, perdeu. E a gente, às vezes, com Deus, eu fico pensando nisso. Que às vezes a gente, com Deus, a gente tem esse relacionamento. Mas Deus nos dá a liberdade de escolher o que a gente quer. Mas eu acho que ele olha e fala assim, poxa, meu filho, eu tinha algo tão melhor para ti e você quer isso. E por isso estamos esse trimestre inteiro. Jovem, por favor, é só segunda semana juntos. Por favor, não aceite nada menos do que o máximo de Deus para você. Entenda isso. Nós vamos discutir aqui o conflito do bem e do mal. Mas eu só quero te suplicar, agora é carinho de coração para coração. Não seja nada menor do que o maior de Deus para você. E por isso que a gente fica tão triste em ver, Jussara, o que a serpente fez naquele jardim. E agora conta pra gente um pouquinho, como é que Eva me aceitou uma serpente falando umas loucuras daquela? Porque o nosso estudo coloca, né? A serpente foi cínica, foi mentirosa, foi vaidosa, ela foi cruel, ela foi descarada, ela foi maliciosa, ela foi tudo. E Eva caiu. Será que a gente não periga cair igual Eva? Se a gente desviar os olhos do Criador como Eva desviou, a gente cai. Porque o problema é que Eva deu mais atenção à serpente do que ao seu próprio Deus. Ele deu as explicações, ele era amigo, não é? Ele era companheiro ali de Eva e de Adão, e ela ignorou. Fala tudo quem quer aquilo. agora, mas hoje em dia, quais seriam as serpentes de hoje em dia que um jovem pode dizer? Mas eu não estou mais no jardim do Éden, não tem perigo pegar uma fruta na árvore. Mas hoje a mesma coisa acontece, pastor. Justamente também tem a ver com não somente a separação de Deus, a separação entre Eva e Adão. Eles eram para estar juntos e não é para chegar naquele local sozinhos, sim? Ou andar perto daquele local. Isso já tem a ver justamente também com nossa caminhada cristã. A gente é mais forte quando estamos juntos, quando a gente se junta com outros, né? Por isso é bom bater o papo acerca da Bíblia com outros jovens, conhecer, tirar dúvidas e estar juntos para a gente se fortalecer. Isso foi uma das grandes questões, foi já se separar de Adão e depois ir sozinha ao embate, né? E aí, quando a gente vai sozinho e ainda desvia o foco de quem é Cristo e a promessa que Ele tem para nós, aí realmente você então perde, esse papo do perde a jovem batalha. sozinho que está na noite ali, eu vou desfilar, meia-noite não vou pecar porque eu estou com Deus, estou sozinho, estou com Deus. Aí, é mais fácil pecar papo quando está furado. sozinho. Papo furado. Com certeza. Aí porque você se sente fraco mesmo. Eu vou lá no meio e você tem uma testemunha viva de... Cuidado com isso aí. Cuidado. Cuidado Anny, com você isso vive aí. em São Paulo, você está lá perto da Vila Olímpia, eu conheço aquele povo todo. Olha, se há um lugar onde a noite ferve em São Paulo, são aqueles bairros que eu acho que geralmente onde você mais ali frequenta as igrejas ali. É um desafio. Hoje a Demais. serpente repete a sua ilusão perante tantos jovens? Completamente, completamente. E o risco é assim, quando a gente vê o diálogo de Eva com a serpente, o que você vê? Quando você dialoga com o inimigo, você fica confuso. Você já não sabe direito o que você começa a dizer. Nem dialogar, né? Nem dar oi. Não, exatamente. É essa a questão. É manter o foco, como o pastor falou. Manter o foco em Jesus. Não tem que olhar para o lado, não tem que negociar, não tem que ver a cor da fruta, não tem que ver, mas é uma serpente falando. Eva perdeu completamente o foco. E aí, tanto com um dos relatos que a lição traz, é que assim, a serpente pergunta para ela, então, mas vocês não podem comer de nenhuma fruta? Aí ela responde, não, é dessa, mas a gente não pode nem tocar. A lição traz isso. E Deus não... Foi ela que acrescentou esse negócio. Exatamente, ou seja, ela já estava ficando confusa. Começou. Ela já vai trazendo informações, então o assunto era A, já começa a dizer B, hoje é a mesma coisa. Então, assim, onde é que você acha serpentes, como você perguntou, hoje? Em qualquer lugar, em qualquer esquina. Satanás, através dos anjos malignos dele, infelizmente, ele se multiplicou e você acha a tentação em cada esquina. Então, vai sozinho, pode ser mais desafiador, ou vai em grupo, não importa. A tentação está em cada esquina. Isso pode estar no teu Facebook, no teu Instagram, no teu Snapchat, no teu grupo de amigos que você está andando na faculdade, no cursinho, as coisas que você lê sozinho quando ninguém mais está olhando, as músicas que você ouve, em tudo vai ter serpente ali. Só que o detalhe, a serpente se apresenta como uma coisa bonita e interessante. E tem uma coisa, pastor Dailson, que é assim, que martela muito na minha cabeça. Primeiro, claro que para mim mesma, e eu tenho dito isso para os jovens por onde eu passo, é assim,
Deus se apresenta para nós falando a verdade. Ele diz assim, como o senhor leu na semana passada. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu já estou te dizendo que nesse mundo você vai ter aflições. Satanás aparece diante da gente, ele apresenta uma cartela de mentiras e a gente acredita. Então é assim, se você sabe que alguém está mentindo, você acredita nessa pessoa? Agora, a gente já sabe de Deus que Satanás está mentindo o tempo todo. Por que a gente cai? Por que a gente cai sempre na mesma mentira e acredita nele que está mentindo, ao invés de Deus que se coloca diante da gente e diz assim, vem comigo, que eu já venci esse jogo, eu acabei, eu paguei a conta está encerrada e no final vai dar certo. Gente, o que mais você quer escutar, jovem? Olha o desabafo de jovens para jovens. Isso aqui são jovens, vivendo na cidade que você vive, na loucura que você vive, na pressão que você vive, na juventude que você vive, com os hormônios que você vive. Não me venha com essa desculpa. Eu, pastor, acho que a gente aqui pode registrar, queria até lhe ouvir, porque tudo isso que a Anne falou, que a Jussara, que o Patrick está nos comentando, no fundo, nasce e morre numa coisinha que a gente chama de 5, que são os 5 sentidos. É o tato, é o olfato, é a visão, é o paladar, é aquilo que você escuta, é a audição. No fundo, essas são as maneiras únicas que Satanás tem para entrar na vida de um jovem. Como avenidas bloquear? da alma, né? Como chama também as avenidas da alma. São as maneiras que Satanás provoca também para ingressar de todas as maneiras, invadir você. E Deus nos deu essas percepções, né? Só que o fato de Adão e Eva ter caído no Éden também e ter entrado na conversa da serpente, Eva, todas as barreiras da sensibilidade foram quebradas. Então, nossos primeiros pais, eles eram bem sensíveis em todos os aspectos sensoriais, estou falando, né? Mas a moralidade caiu, derrubou, e por isso, para mim, hoje, é muito mais difícil eu conhecer a Deus profundamente, como eu derrubo, como eu consigo vencer a questão da mentira, porque às vezes eu não conheço a verdade. E se eu não me sedimento na verdade, se eu não conheço a verdade, então para mim sempre vai ser confuso. Bacana, você falou Entendeu? uma coisa interessante. Não estamos ficando mais insensíveis, não. Estamos mais sensíveis para a coisa errada. Exatamente. Sensíveis somos sempre, que sentidos vão estar sempre à flor da pele. Claro. Então não é uma questão de insensibilidade, é sensibilidade sim, mas para aquilo que não presta. Mas as barreiras morais foram decaindo, já passaram mais de 6.000 anos, e às vezes eu pretendo, com minhas forças, conseguir, na luta do bem e do mal, na minha cabeça, conseguir vencer quando eu ainda não conheço a plenitude da verdade. Por isso, conhecer a Bíblia, por isso, conhecer a Deus, o autor de tudo isso aqui, faz que eu seja mais resistente. E a minha moralidade vai se combinar com o que Deus tem para a minha vida, o plano que Ele tem para mim. Tem 1 minuto para chamar o intervalo, mas quero ouvir você, Patrick, porque agora a gente falou que um monte de coisa que envolve você. Engraçado é porque, às vezes, eu percebo que a gente esquece que Satanás ele tem 6.000 anos de experiência em pecado. E, às vezes, a gente encontra uma pessoa que tem 10 anos de experiência em uma área, a gente fala, uau, que Gostei. incrível! 10 anos de Olha, experiência. tem um mestrado. Meu amigo, Satanás tem mais de 6.000 anos de experiência. Olha, eu confesso que quando eu li o texto da serpente para Eva, eu fiquei assustado. Porque aquilo ali é um discurso todo pautado em neuromarketing. Como assim? Se você estuda neuromarketing, se você estuda PNL, se você estuda a maneira O que é como... PNL, para começar? PNL é programação neurolinguística. Tá. É a maneira como você entende como o cérebro funciona, como ele toma decisões. Né? A gente usa isso muito na publicidade. Tá. Então você percebe que primeiro Satanás começa com uma pergunta, cara. Uma pergunta sempre vai fazer com que o interlocutor faça uma autossugestão. A autossugestão é você afirmar algo para você mesmo. A primeira afirmação que Eva fez foi o quê? Não, nós podemos comer todas as frutas do jardim. Foi a primeira coisa que ela fez. Ela afirmou para ela mesma que ela poderia comer todas as frutas do jardim. Aí, em seguida, ela fez uma segunda afirmação. Mas a gente não pode comer dessa fruta aqui, porque senão a gente vai morrer. A justificativa dela era muito fraca. A gente vai morrer. Sabe o que Satanás fez? Simples, pegou a fruta, comeu, e aí, não morri. Aí depois, pior, ele apelou para o ego da pessoa. Isso é publicidade, isso é neuromarketing, cara. Você vai fazer uma pessoa comprar, você apela para o desejo dela. Satanás apelou para o desejo de Eva. Deus não quer que vocês sejam como eles. Vocês querem ser poderosos? Querem conhecer o bem e o mal? Está aqui a fruta. Ele tem 6.000 anos de experiência em pecado.
Ele sabe o que é isso. Ele sabe exatamente como fazer você pecar. Gente, fantástico. Tem que interromper por um rápido intervalo, porque no terceiro bloco quero escutar mais vocês. Está entendendo a profundidade do que às vezes você escuta como história da queda no Jardim do Éden? A complexidade, a ramificação dessa teia que envolve você. Só quero que você entenda, jovem, não estamos aqui para te assustar, te alertar, te deixar apavorado, em pânico. Não. Mas nós estamos aqui para falar muito sério com você. Você está tomando decisões da tua vida. E quando você vê o que a gente está discutindo aqui, dos sentidos, passando pelos princípios quebrados, por essa questão de você não entender algumas coisas, ainda mais dessa publicidade do mal. Não vamos falar contra publicitário, né? Porque você gosta de publicidade, eu sou formado em publicidade também, mas é que existe uma publicidade maligna. Existe um lado bom. Eu sou um pastor, eu quero falar de Jesus para as pessoas, então eu me torno um publicitário do bem. Agora, quando você vê o que Satanás usa para desnortear você, jovem, aí a coisa fica muito séria. É um rápido intervalo, nós vamos ouvir no último bloco uma música linda da Carla, mas vamos ainda fechar essa discussão para você entender como é que, como o pastor Campitelli colocou, você consegue blindar, bloquear, fechar as portas para o que não presta, para você abrir o telhado para olhar para cima. Você foi feito para olhar para cima. Já a gente volta no seu programa Código Aberto. Não sai daí, não. De volta, que bom que você não saiu, que bom que você está aqui com a gente, porque é o terceiro e último bloco do Código Aberto, que é o nosso jeito diferente e especial de estudar a Palavra de Deus. Lembra de uma coisa, jovem, no conflito entre o bem e o mal, onde o DNA desse conflito é a adoração, tudo depende de você. Deus, diabo, céu, inferno, verdade, mentira, eternidade, morte, vida, vitória, desgraça, tudo depende de você, de mim, do nosso livre-arbítrio das decisões. Por isso, uma temporada inteira para você entender a que ponto levam as boas decisões e a que ponto pode estragar você com as más decisões. É o conflito entre o bem e o mal. Carla e Fernando, que bom ter vocês com a gente. Discussão forte hoje, hein? Opa, pegando Fala pra fogo. gente o que é que você vai cantar e baseado nessa discussão, por quê? Nós vamos cantar Deus Chorou, do pastor Jader Santos, que ela retrata bem esse conflito. Eu acho que até que Deus passou junto, né? Olha que ele aí. chorou quando Adão e Eva pecaram, que ele chorou cada vez que ele viu o povo dele no Egito, que lindo. se afastou dele de Jerusalém, né? Que cada vez que ele viu o seu filho na cruz, quando Deus viu Jesus crucificado, mas que ele também sorriu. Quando ele realizou os grandes milagres e quando a gente aceita a salvação vinda de Jesus. Amém. Que letra maravilhosa. Então, louve a Deus. Deus chorou lá no Éden por seus filhos. Deus chorou por achá-los tão estranhos. Deus chorou e em seu pranto tão sentido adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Desprezou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar.
de seu pai se afastar, para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho lá na cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade, Deus chorou pelo império da maldade, Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu, Deus sorriu quando um filho pecador pediu perdão, confessando seu pecado em oração. Deus sorriu, Deus sorriu, Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Amém. Que letra que arrepia. Faz a gente pensar em tudo isso que é o drama da decisão e que impacta o coração de Deus. Infelizmente, Eva foi ludibriada e o mal se devastou em todas as relações humanas. Nosso estudo termina dizendo sobre essa devastação geral em relacionamentos. Relacionamentos com a natureza, relacionamentos com as hierarquias constituídas, relacionamento com as famílias, relacionamento com pessoas e relacionamento com você mesmo e o pior de tudo, relacionamento com Deus. Recadinho final para cada jovem, começando por você, Patrick. Como a gente sobrevive num mundo pós-Éden, onde o jovem tem para cada momento de sua vida uma serpente dizendo: não vai morrer não, vai lá. É muito difícil você não cair em tentação, é muito difícil você vencer a serpente. Inclusive, a Bíblia fala em vários textos da incapacidade humana com relação ao pecado, com relação a Satanás. Várias e várias vezes os seres humanos são comparados como ovelhas no meio de lobos, como uma mulher contra o dragão. E como eu falei, é muito difícil você tentar vencer Satanás, que tem mais de 6.000 anos de pecado. Acho que a maneira mais prática e mais real que hoje um jovem pode estar sempre do lado de Jesus na batalha do grande conflito é todos os dias, sem exceção, buscar a Deus. Não tem pedir batismo do Espírito Santo, não tem como lutar sozinho contra Satanás. Ele conhece tudo, ele lê a Bíblia todos os dias, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece cada versículo. Não tenta lutar, cara, não tenta lutar. Você não pode lutar sozinho. E a partir desse pressuposto de que você não consegue fazer nada sozinho, você não consegue vencer Satanás sozinho, a única solução que existe é se aproximar de Jesus. Não tem outro jeito. Amém. Deus seja louvado. E aí, Jussara? Sabe o que me chama a atenção, pastor? É ver que Satanás tem 6 anos de experiência, mas ele... 6.000. 6.000, né? 6.000 anos de experiência, desculpa, aplicando as mesmas artimanhas. Ele não mudou a técnica dele. A técnica é a mesma há 6.000 anos. Ele é experiente, mas é repetitivo. Repetitivo. E as novas gerações caem
nos mesmos erros. E por que caem? Porque se afastam de Deus, não buscam um relacionamento com Ele. Então, a única forma de vencermos é pelo poder de Deus. E, na prática, isso é orar e ler a Bíblia. Eu não consigo enxergar outro método do que não buscar ao Criador. Eu preciso buscar o Criador. E eu consigo buscá-lo, consigo ter esse relacionamento com Ele, orando, conversando com Ele e escutando Ele, através da palavra de Deus. Amém, Anne. Nós precisamos tomar cuidado onde nós colocamos as nossas vontades. Quando a gente deposita as nossas vontades na mão de Deus, elas serão realizadas, concretizadas, supridas da forma ideal, da forma necessária, muitas vezes da melhor forma que a gente nem imaginou. Agora, vontade que a gente tem, vou fazer do jeito que eu quero, tem que tomar cuidado, porque as nossas vontades podem nos levar aonde a gente jamais imaginou pisar, aonde a gente jamais imaginou estar. Muitas pessoas, depois que realizam as suas vontades, dizem assim, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de fazer isso, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de realizar tal coisa. Existe uma passagem na Bíblia, eu esqueci agora o texto, se os pastores lembrarem, por favor, podem me falar, que diz assim, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a ordem. Esse é o caminho, andai por ele, não tem outro caminho. Então, primeiro você submete a Deus, como falou o Patrick. Aí você consegue, pelo poder dele, resistir ao diabo, e então o diabo foge de você. Isso de forma prática, pastor, no mundo de hoje, porque tem gente que vira e pergunta, tá, mas o que eu faço? Vai jogar tuas revistas fora hoje? Essas que estão aí escondidas na tua casa, que só você sabe que elas existem? Vai apagar a mensagem de celular, vai apagar contato no celular, vai fechar a conta no Facebook se for preciso, vai jogar roupa fora, vai jogar coisa que está na geladeira fora. Eu não sei o que você precisa fazer, mas quando a gente se submete a Deus, Anne, isso pode ser radical? Pode, mas o nosso Deus é um Deus radical. Ele pediu para o próprio filho dele vir morrer pela gente, não existe meio termo. O amor de Deus é um amor radical, e quando a gente se submete a Ele, é radical também, precisa ser. Maravilha, pastor. Estou gostando, né? Coisa boa. E quando penso no grande conflito, se esse grande conflito tem atrás armas, né? E Satanás é especialista com 6.000 anos de executar com suas armas esse engano geral. Mas Deus tem suas armas. E essas armas, quando a gente toma posse dessas armas, nós conseguimos realmente vencer e avançar na nossa vida. E eu quero deixar um texto bíblico. Claro, pastor. Por favor. Está aqui em Romanos, né? E quando fala de armas, eu fico pensando, está em Romanos capítulo 13. E vem falando aqui da noite, e Romanos capítulo 13, verso 11, diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. O que o inimigo faz é realmente deixar você no letargo, deixar com sono, deixar de um jeito assim que, tá bom, eu tomo algumas decisões, eu vou levando a vida cristã de algum jeito, mas não, tem que acordar mesmo, e acordar de que maneira? Para a salvação. A salvação já está garantizada, já foi na cruz do Calvário. Cristo ressuscitou e está intercedendo por cada um de nós no céu, em nosso favor. Todos temos a de ganhar. Somos vencedores, né? Mas aqui diz, vem alta noite, quando o inimigo se manifesta, né? Com coisa na noite, na escuridão, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está dizendo as armas, então pega das armas, toma as armas. E as armas, eu posso resumir basicamente o que a gente vem batendo papo aqui, 3 armas fundamentais para a vida de qualquer cristão, especialmente para o jovem. Bíblia, na primeira hora de cada dia, porque a salvação é durante um dia. Amanhã eu tenho que começar tudo de novo. Então é Bíblia na primeira hora de cada dia, é oração, pelo menos 3 vezes por dia, e é testemunho. O que a experiência de Cristo faz na minha vida para outras pessoas. Isso me revigora, isso me dá ânimo para que estamos todos juntos na luta e compartilhar. Aquilo que eu falo é importante, uma vez por semana, se relacionar, juntar num pequeno grupo, num bate-papo com jovens e compartilhar minhas derrotas, mas meus dias de vitórias também. E como faz isso para mim de bom e compartilhar com outros? Bíblia, oração e testemunho uma vida em testemunho. Armas que vencem realmente a tentação, e eu posso ser um vitorioso na pessoa de Jesus. Valeu, pastor. Que mais? Jovem, não tem TV no mundo, não tem canal no mundo que tenha algo tão claro e objetivo para você. Você já é responsável por essa mensagem que está recebendo nesses últimos 4 minutos que eu tenho contigo. Você já não pode mais, você já ouviu, você já escutou, e você já é responsável pelo que você ouviu. Para de complicar o que é simples.
De uma maneira muito pontual e pragmática, o pastor Campitelli colocou para você. Quer vencer? Quer dar a volta por cima e não reinventar Eva? Quer sair dessa situação e parar de escutar serpente prometendo que não presta? Bíblia, oração, testemunho, acabou. A gente fala tão rápido, pastor, mas é só isso? É, porque é isso. Isso é tão extraordinariamente absurdo e diferente que por ser tão diferente ninguém consegue fazer e você fica aí se perdendo, jovem. Olha o que está naquele texto que eu sempre gosto de ler, livro Mensagens aos Jovens, página 378. Os jovens que seguem a Cristo têm diante de si uma guerra. Estar nas mãos de Deus é viver o tempo todo numa guerra. E aí, jovem, você entende por que desde o Éden, a neurose do diabo, a mania, o desespero infernal é levar mais gente para ele? Porque ele sabe que está perdido, né, pastor? Sabe que já errou. Sabe que já está derrotado. E quando ele vê jovens se munindo dessas armas, ele entra em pânico, porque ele percebe que está perdendo a batalha. E jovem, quem é você no plano da redenção? Nosso guia de estudo termina na sexta-feira dizendo: ninguém foi feito para morrer. A morte não faz parte do pensamento humano. Você pode procurar o ateu que for e ver seus últimos segundos de vida, o que ele grita antes de morrer. Pode ter passado a vida inteira nas trevas ou dizendo que Deus não existe. Quando você vê que teu coração vai parar de bater, você entra em colapso, porque o ser humano não foi feito para morrer. Para mim, isso é a maior prova da vida eterna. Para mim, essa é a maior prova da existência de Deus. Para mim, é a maior prova de que tudo que a gente fala para você no Código Aberto, jovem, é baseado na palavra de Deus. Só que também esse nosso desespero em não morrer é a maior prova de que o mal também existe, porque a gente morre. E aí, jovem, eu te pergunto, o que é que você está fazendo com a tua vida? Quem é você? Você entende que a gente está colocando para você uma possibilidade real e consistente de você dar a volta por cima? Essa é a primeira semana completa de 2016. Você está vendo aqui o programa inédito nesse sábado à tarde, você está vendo o primeiro sábado desse novo ano. É para você tomar decisões melhores, sair da mesmice, largar a mão de ser cinza, deixar de ser o que todo mundo é. Jovem querido, nenhum de nós aqui viemos aqui para encenar, ninguém aqui treina antes de falar, a gente nem discute antes, a gente já entra com você para falar o que vem na nossa alma. E todo mundo aqui é pecador. Cinegrafista que está comigo nessa lente é pecador. Eu sou pecador. Quem cantou é pecador, então ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só que entenda uma coisa, o que nos torna diferentes? A certeza de que com essas armas nós podemos olhar para Deus e deixar que Deus encare o diabo. Não é você que luta o diabo, não é você que escuta o diabo, não é você que argumenta com o diabo, não é você que tenta fazer negociação com as trevas. Você se agarra em Deus e você deixa que Deus cuide do octógono na luta com o diabo. Quem entra no ringue é Deus e você grudadinho nele. É possível, jovem? Quero te deixar um desafio nessa semana, até o próximo programa. Entra no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, Twitter, coloca agora as tuas impressões, viralize o bem, porque rede social é para pescar gente para o céu. Coloque agora uma sensação sua do que você está sendo impactado por essa discussão. E jovem, eu quero te encontrar no céu, porque lá vai ser bom demais. Você não pode faltar. E por isso o Código Aberto é esse momento onde as portas se escancaram para a gente de um jeito diferente. Sentir esse cheiro de eternidade que está acontecendo cada vez mais perto. Que Deus te abençoe, forte abraço e a gente se encontra no próximo programa Código Aberto. Até lá.